Quanto tempo leva para aprender a improvisar? Isso aí é uma pergunta que tá na cabeça de todo mundo, apesar da gente saber que música é uma atividade que você vai construindo ao longo da vida e da gente ouvir todos os mestres de todos os tempos falando que, cara, isso aí é uma coisa que você constrói a vida toda e que você está sempre aprendendo. A gente tem essa consciência disso, de que a música é uma aprendizagem constante para o resto da vida, mas a gente quer, assim, esse tipo de pensamento está sempre na nossa cabeça, assim, de quanto tempo leva para, de fato, eu romper com essa barreira, porque apesar do aprendizado ser constante para sempre, existem certos marcos, né? E um desses marcos, por exemplo, quando o cara está começando, é aprender a fazer pestana, né? O cara não consegue fazer pestana e uma hora, depois de tanto treinar, a pessoa consegue fazer pestana, né? Isso é um marco. Dali para frente você não tem mais aquela coisa de não conseguir, você não fica mais com medo de não conseguir fazer pestana. Se você está me ouvindo aqui agora, assim, por causa do título desse vídeo, provavelmente você já faz pestana, porque você está interessado em improvisar. Da mesma maneira que você rompeu essa barreira, você pode romper a barreira da improvisação e chegar a um ponto de você improvisar sem pensar em escala. Mas assim, de fato, quanto tempo leva isso? Eu quero conversar com você aqui, trazer algumas maneiras, a minha visão de ver isso e como você pode tornar isso de uma forma mais clara para você, né? Para você ter para você ter um norte, né? Um ponto de partida, assim, vamos dizer. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu vou te mostrar aqui o jeito mais objetivo que eu vejo de entender isso, que é quantas horas você já acumulou nas coisas que você já sabe e quantas horas você já acumulou naquilo que você ainda não sabe, ou que ainda você não domina. Isso vai dizer, isso vai te nortear no que você precisa para conseguir improvisar, entende? Por exemplo, o que você precisa saber para improvisar? Você precisa saber os shapes das escalas, você precisa saber os arpejos, você precisa saber os acordes, você precisa dominar essas coisas, você precisa saber essas coisas, né? E mais do que saber, você precisa ter intimidade suficiente com essas coisas para isso acontecer de forma natural na hora que você improvisa. E vamos só comparar assim, algumas coisas. Vamos dizer assim, escala, por exemplo, sei lá, escala pentatônica e os arpejos com sétima maior, ou escala pentatônica e a escala diminuta dominante, que é uma outra escala aí que você vai precisar para improvisar, aí que vai... É bom que você tenha essa sonoridade na sua cabeça. Quanto tempo você já gastou com a escala pentatônica e quanto tempo você já gastou com a escala diminuta dominante? Isso vai determinar muito sobre como você consegue executar essas escalas, como você consegue improvisar utilizando essas ferramentas. Entende? Então, se você gastou muito tempo na escala pentatônica, provavelmente você vai ter muito mais intimidade com ela do que com a outra escala que você não praticou tanto. Então, eu quero trazer aqui hoje nessa aula o seguinte: para você improvisar sem pensar em escala, você precisa aprender o quê? Você precisa aprender 3 fundamentos. Eu vou falar desses fundamentos aqui. Só que esses fundamentos, eles são coisas muito amplas, né? Não é só o fato de eu te falar aqui nessa aula de hoje que vai fazer com que você entenda isso. Aconteceu uma história muito engraçada com um cara que ele é até da minha família, e ele toca guitarra também, e aí ele curiosamente me fez a pergunta assim, o que é intervalo? E aí eu disse, olha, ia começar a explicar para ele, eu falei, olha, intervalo é a distância de uma nota para outra. Na hora que eu falei isso, ele falou assim, tá bom, já aprendi, agora a próxima coisa. Então, quer dizer, ele não sabe nada sobre intervalos ainda. Então, o mais importante é você ter essa percepção do que eu estou te falando isso agora. Eu vou te dizer aqui quais são os fundamentos, mas o fato de eu te dizer o que são os fundamentos não vai fazer com que você domine esses fundamentos.
entendeu? Cada um desses fundamentos é um universo, é um mundo que você tem que explorar. Mas eu vou te dizer as coisas que realmente você precisa botar a sua atenção, tá? E uma dessas coisas, o primeiro fundamento são as matrizes. Então, ó, vamos lá. O que são as matrizes? As matrizes são frases que estão na mão de todo mundo. Vamos lá. Você pode chamar de leak, você pode chamar de frase, o que você quiser. São frases, são fragmentos de melodias que estão na mão de todo mundo, tá? E por que é importante você saber, você dominar as matrizes? Olha, se está na mão de todo mundo, tem que estar na sua mão também para você improvisar. E engraçado é que quando a gente não sabe as matrizes, a gente fica com aquela sensação de eu não quero aprender coisas, não quero tirar um solo, porque aí eu vou perder a minha identidade, né? Ou eu vou ficar uma cópia de alguém. A gente tem essa percepção quando a gente não tira os solos ainda, não conhece as matrizes, né? Porque se você tirar os solos, você vai entender, você vai absorver essas matrizes. Legal. Agora, quando você começa a estudar as matrizes, você começa a perceber elas acontecendo nos solos das pessoas que você gosta. E você vai começar a perceber que eles fazem essas matrizes o tempo todo. Então, você vai começar a perceber que a percepção que você tinha dos solos, ela vai mudando. Você achava que o cara estava tirando tudo do nada e, na verdade, ele está criando com uma coisa que existe já, né? Com estruturas que já existem. Assim como a gente fala a nossa língua, a gente engata as palavras de um jeito que, da mesma forma que eu engato, você também engata. Você sabe como encaixar as palavras para comunicar. E a mesma coisa acontece na improvisação. Então é importante demais que você saiba as matrizes, porque elas são a linguagem que você busca, da conexão, do fraseado, do desenvolvimento de fraseado, tudo isso está nas matrizes. Eu vou te dar um exemplo de uma aqui, ó. Agora, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma matriz, ó. É um pequeno fragmento que acontece muita coisa em muitos lugares. E, por exemplo, eu posso contextualizar harmonicamente isso como um Dó maior. E quando eu faço isso, você percebe que eu estou chegando na terça do Dó. No caso aqui, o Dó com sétima maior. Eu girei para chegar na terça. Isso aqui é um movimento que está na mão de todo mundo. Isso aqui é uma matriz, entende? Então, se você sente que você já esgotou a pentatônica, já toca a pentatônica e não aguenta mais ficar, não suporta mais seus solos, porque você queria fazer outra coisa, você cansou de fazer as mesmas coisas, você, com as matrizes, você vai encontrar caminhos diferentes, inclusive dentro das próprias pentatônicas. É engraçado que depois que você tem essa visão aqui das matrizes, você pode eleger, por exemplo, sei lá, a escala pentatônica como a única escala que você usa para tocar tudo, entendeu? Só que, obviamente, não vai tocar só ela, mas você pode visualizar só ela e, através dela, você toca tudo que você quiser, faz cromatismos, faz tudo. Ela vira meio que um esqueleto para tudo, mas você consegue criar coisas interessantes, fraseados interessante, além do que você já faz, entende? E isso é importante também, as matrizes são importantes também para você que se sente inseguro para solar, para improvisar sem planejar mais ou menos o que você vai fazer. E se você sente também que faltam ideias durante seu solo, elas são as ideias que você precisa, elas são as ideias dos mestres e elas são as ideias que podem estar na sua mão também para você improvisar sem pensar em escala, tá? Então essa aqui, por exemplo, é uma pequena matriz que, se você dominar, você pode pegar ela aí agora. Se você tocar isso aqui entendendo que você está chegando num acorde maior e que essa nota é a terça, você repetir isso aqui e tocar em todos os tons, fatalmente quando você ouvir um solo de outra pessoa e ela fizer essa matriz, você vai perceber isso acontecendo.